Quando ele chegou, eu participei do programa de televisão que estavam o Miller e o Vampeta. Eu lembro desse. Eu perguntei pra eles nos bastidores. Eu falei, escuta, não é legal quando os jogadores pedem o treinador? O Vampeta, eu nunca mais esqueço. O Vampeta falou assim pra mim, o Miller falou, é legal, mais ou menos. O Miller falou. Aí o Vampeta falou assim, Barolo, é bom. Só que presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Conta quantas vezes o Diniz vai tirar o Daniel Alves do time. Conta quantas vezes. Passou toda a trajetória do Diniz, teve todos os momentos de altos e baixos. Quando o Diniz foi demitido do São Paulo, ele tinha substituído o Daniel Alves 2 vezes. Uma, quando quebrou o braço. Quando quebrou o braço, que ele quebra o braço, vai pro banco, volta e viu que tá com o braço quebrado e sai. A primeira vez. A segunda vez foi contra o Binacional. O São Paulo eliminado da Libertadores, estava ganhando de 5-1 aos 42 do segundo tempo, ele tirou o Daniel Alves. Não tirou mais o Daniel Alves. O Diniz, daquele jeito dele, era também o cara do grupo. O grupo bancou. Quando ele faz aquilo com o Tietê, o grupo fala o quê? A gente traz você, a gente faz tudo por você, e você trata o nosso assim? Não estou dizendo que foi por isso que perderam o campeonato. Porque perderam o campeonato porque começaram a perder e não tem cobrança. Mandaram o Pássaro embora na mesma época, que era o queridinho dos jogadores, que fazia contrato de 4, 5 anos com os jogadores. Então eles ficaram emburrados, os jogadores não quiseram ganhar. No primeiro semestre da gestão Casares, que também não teve jogo de cintura para demitir depois que terminasse o campeonato, no outro ano, que foi o ano que invadiu por causa da pandemia. Então, eu acho que... mesmo com o Diniz teve isso. Mesmo com o Diniz teve os jogadores que foram levando na hora que não quiseram mais. E eu tenho certeza que com o Dorival ia acontecer a mesma coisa, velho. Porque no Brasileiro já tava assim. No Brasileiro já tava entregando, já não tava nem aí. Só sobre o Diniz, Barô, eu queria puxar um gancho pra não perder também o fio, já que não é um tema que a gente vai voltar, que foi a sua discussão com ele na Gazeta Esportiva, foi após uma derrota do São Paulo no Paulistão, acho que foi contra o São Bernardo, algum jogo assim, né, que São Paulo, Santo André na realidade, né, que São Paulo perde por 2-0, ele dá uma entrevista na mesma noite e você estava presente. O bastidor daquilo, quero que você conte pra galera um pouco, e assim, o que você pensou quando viu que você confrontou o Diniz e ele respondeu? Então, na verdade, aquilo lá foi o seguinte, eu fui diretor daquele programa durante 10 anos, 8 anos. Trabalhei na Gazeta há 10 anos, fui diretor do Mesa Redonda por 8 anos. Quando eles me chamaram, porque o São Paulo ia jogar com o Santo André, ou São Bernardo, não lembro, e não dava tempo dos jogadores chegar, mas o Diniz ia, era o único convidado. E falaram, Barolo, vem, porque você fala do São Paulo e tal, o Diniz vai estar aqui com a gente. Eu falei, vou. Conversei com alguns amigos, os amigos falaram assim, Barolo, você só vai perder, você só vai perder indo pra lá. Porque se o São Paulo ganhar, você vai ter que falar, ganhou. Se perder, você vai ter que confrontar ele. De qualquer jeito, você vai sair queimado. Com o seu público, com a TV, com todo mundo você vai sair queimado. E eu pensei o seguinte, então eu sou machão pra falar aqui no estúdio. Lá na frente do cara, eu não sou bunda mole, então? Só falo aqui? Não. Eu vou falar como eu não xingo o jogador, eu vou falar mesmo do jeito que eu falo com ele. Naquele jogo, o São Paulo chutou 300 bolas no gol, perdeu os gols, posse de bola de 70%, aquela história toda que a gente conhece, perdeu o jogo. Acabou o jogo, eu gravei o vídeo. Falei, gente, estou indo no Mesa Redonda, vou perguntar o seguinte pro Diniz. O que ele vai fazer para mudar? Porque o trabalho dele não está dando certo. Por que não está dando certo? Ele chegou no ano anterior, 2019. Jogou contra o Internacional, ganhou de 2-1, classificou para a Libertadores. No último jogo, ele deu folga para todos os jogadores. CSA, né? O chefe deles pediram folga, os jogadores que são chefe deles pediram folga, ele deu folga, o São Paulo perdeu pro CSA. Começa o Campeonato Paulista, 6 jogos, 2 vitórias. Faz essa análise, tá dando certo o trabalho? Não tá, cara. Pode melhorar? Tem que mudar? Tem que mudar, porque não tá dando certo. Falei, é isso que eu vou perguntar para ele. Ele chegou no programa, o programa já tinha começado. Ele chegou no programa, Diniz, tal, não sei o quê. Só que tem um detalhe importante. No programa, o Flávio Prado, que era o apresentador, é muito amigo dele. Toda vez que ele foi no Mesa Redonda, era estendido para ele um tapete de flores e elogios, e como boa parte da imprensa gosta de fazer, né? Porque ele é genial para alguns, então ele é muito paparicado quando ele vai lá. Quando chega, ele dá o boa noite, o Flávio Prado fala, Barolo, só pergunta. Falei, vou fazer a mesma pergunta. Falei, Diniz, você não me conhece, porque ele não duvido que ele me conhecesse. Eu sou São Paulino, trabalhei aqui durante tantos anos, tenho tantos anos de carreira, sou jornalista, mas tenho um canal do São Paulo. Quero saber o seguinte, o que você vai fazer para mudar? Porque o seu trabalho não está dando certo, né? São 6 jogos, 2 vitórias. No ano passado aconteceu isso e tudo. O que você vai fazer para mudar? Eu lembro que naquela semana ele ia receber o Kaká e o Antony da seleção brasileira. Aí ele responde, olha, aconteceu isso. Eu só não, desse jeito, eu só não concordo com você quando você diz que o trabalho não está dando certo. Porque eu cheguei agora, faz 4 meses, baraná. Beleza, respondeu numa boa. Só que aí tem um detalhe, que foi todo o detalhe dessa discussão toda. Do meu lado, tem um comentarista chamado Celso Cardoso,
que trabalhou comigo durante esses 10 anos que eu trabalhei na TV Gazeta. E durante essa trajetória nós tivemos muitos conflitos, eu e o Celso, por divergência de pensamento. Não é caráter, nada disso, é diferença de pensamento. Ele tinha uma maneira de pensar, eu tinha outra, só que em vários momentos eu fui chefe dele, então eu norteava para determinados caminhos que ele não gostava, e eu não gostava da postura dele como comentarista, como eu não gosto até hoje, mas dirigia em determinados... Dirigi ele num programa chamado Mesa Redonda Nova Geração, que ele foi brilhante apresentando, que era o programa para ele apresentar, e nunca quis que ele trabalhasse no Mesa Redonda, a velha geração do tradicional, porque achava que ele não tinha perfil. E ele fala a seguinte frase: mas então qualquer coisa, a hora de trocar treinador? Falei, quem falou de trocar treinador, velho? Não, porque toda hora... E eu começo a discutir com ele. Eu me altero com ele. Porque é o seguinte, isso acontece muito na imprensa, vocês vão entender o que eu tô falando. Quando é pro seu time de coração, tem que trocar o treinador. Ah, não deu liga. Quando é pro São Paulo, tem que esperar. Quando é pro São Paulo... Naquela semana, ou 2 semanas antes, o Loss tinha sido demitido do Corinthians com pouquíssimos jogos. E todo mundo aprovou a demissão dele. Aí eu falei, engraçado, né? O Loss, vocês queriam que demitisse? O Loss tem que trocar. O resto, quando é do São Paulo, não precisa trocar. Mas eu não estou falando de demitir treinador. E com o Diniz, o único momento que eu me altero é quando ele fala que a torcida do São Paulo tem que ter paciência. Aí eu falei, não me fala isso, velho. Não me fala que a torcida tem que ter paciência. Só que aí tem essa discussão que virou meme, viralizou e tal. Acabou essa discussão, que durou 5 minutos. O programa continuou. Eu fiz mais 40 perguntas para o Diniz, enchendo o saco dele de tudo, perguntando tudo, como é que era o dia a dia, o ambiente. Faz parte. Enchendo o saco dele. Acabou o programa, eu trabalhava no SBT de madrugada. Foi o dia que caiu a maior chuva em São Paulo, assim, fechou as ruas, catástrofe. E eu tava de moto, eu tinha que sair correndo da TV, da Gazeta para o SBT. E ele ficou conversando com o Flávio Prado, eu nem me despedi deles. Saí do programa, todo mundo, Barão, programa legal, bacana. Fui trabalhei no dia seguinte que eu fui ver a repercussão. Então, na verdade, não teve nenhum problema com o Diniz, tanto que eu não tenho nenhum problema com ele. E aí ele começa a trajetória dele no São Paulo. Começa a vencer, começa a ter a característica do jeito de jogar, e começa a vencer e tal. E eu mudei, que beleza, agora tá dando certo. Quando começa a cair o trabalho dele, que a gente vê no substituir Daniel Alves, que se perde com o Tietê, que só tem um jeito de jogar, o São Paulo começa a definhar, eu passei a criticá-lo. Como é normal, de qualquer... Né? Como eu critiquei o Crespo, como eu critiquei o Ceni, como eu vou criticar qualquer outro. Então não teve nada com ele. Eu não tenho nada contra o Diniz. Eu só acho ele um treinador fraco, porque ele só tem uma maneira de jogar. Ele não sabe jogar de outro jeito. Então quando ele é contestado, que ele tem que mudar a saidinha de bola, ele fica bravo. Porque ele... eu vi ele dando uma resposta para um repórter do Rio. Eu luto desde 2009 para fazer isso acontecer. Então, quando não acontece, você tem que mudar. E eu acho que ele não tem capacidade para mudar. E foi um fracasso no São Paulo. Os maiores vexames recentes do São Paulo eram com o Diniz. O 5-1 do Inter, a maior goleada, ser eliminado da Libertadores depois de 33 anos da fase de grupos, a derrota pro Mirassol do Catadão do WhatsApp, que tinha 18 jogadores. Todos os Catadão vexames, do WhatsApp me pega bastante. Todos os vexames ele estava lá. Então, você acha que eu vou concordar que ele volte? Ah, não, tem que voltar. As pessoas parecem que esquecem como foi a passagem dele no São Paulo. Eu acho que o que mais me pega sobre falar sobre voltar o Diniz agora é porque o Zubeldia tá... Porra. Se fosse 2 semanas atrás, ninguém falava nada. Não. E eu achar um absurdo, e eu acho um absurdo cogitar qualquer isso. Claro, porque assim, tem 2 derrotas, São Paulo vem jogando mal, isso é fato, não precisa, sabe, ser PhD pra ver isso, né? Mas, já vai encerrar, troca, então, próximo. Vai trazer quem? Vai trazer Então, aí é que tá, que é aquilo que ele falou, assim, a gente tá falando de São Paulo, eu sou a favor de continuar, tem que dar tempo, claro. Realmente, tem que dar tempo, tem pouco mais de 2 meses, gente. E a gente falava aqui, né? Qualquer treinador que entrar, daqui a 3, 4 meses vão pedir a cabeça se perder 2, 3 jogos. Então, mas sabe por quê? Porque os jogadores são assim, os mimados. E outra coisa, esse treinador não tem respaldo da diretoria. Exato. Então, se eu sou treinador do São Paulo, se eu sou o Crespo, imagine que ele tenha falado, escuta, os caras querem me derrubar aqui, é tudo acomodado. Os caras não querem nada com nada aqui. Então eu vou falar, veja bem, mas o contrato aqui é caro pra rescindir. Vamos fazer uma reunião aqui pra pedir pra ele jogar em bola. Acorda o lado mais fraco mais fraco. E é aquilo que cai sempre que a gente reclama, né? De que num bom momento todo mundo aparece, todo mundo fala. Exatamente. Nas horas más bloqueiam comentários, né? É um modus operandi, né? É isso.